Bom, nessa aula eu quero mostrar para vocês a função filter. O que filter vai fazer? Ele vai pegar uma determinada lista e vai filtrar uma determinada condição para que seja adicionada em uma outra lista, ok? Então, como é que a gente vai utilizar a função filter? Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma lista e dentro dessa lista eu tenho vários valores. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ok? Eu quero pegar desta lista apenas os valores pares. Então, para isso, o que eu vou fazer? Vou criar uma função par aqui, def, vou chamar de pares, e vou utilizar uma variável i para isso, ok? E aí eu vou filtrar isso daqui. Se i% igual a zero, ou seja, é um número par, a divisão possui resto zero, o que eu faço? Eu retorno o valor de i, ok? Então, isso que eu quero fazer. Então, essa função simplesmente vai retornar, vai receber um valor e vai retornar ele se ele for par. Agora, vamos então utilizar a função filter. Então, vamos lá. Vou criar uma variável aqui, vou chamar de lista pares, ok? Que vai receber os nossos valores. O que eu vou colocar nessa lista? Nesta lista, eu vou utilizar a função filter, vou aplicá-la à função pares, ok? E vou usar ainda como argumento a nossa lista. Então, filter, assim como o map_reduce, recebe dois argumentos. O primeiro deles é uma função que vai aplicar e o segundo é a minha lista, ok? Então, se eu printar a lista pares, o que vai acontecer? Ele vai pegar cada um desses valores aqui e vai analisar com base nessa função aqui e vai retornar somente os valores pares. É claro que se eu printar aqui ele não vai responder porque ele vai retornar um objeto do tipo filter, mas a gente aprendeu que é possível convertê-lo utilizando a função list, ok? Então, vou converter o objeto usando a função list e ao executar ele vai filtrar e retornar apenas os valores pares. E se eu quisesse apenas os valores ímpares, eu simplesmente mudo a função aqui, ok? E ele imprimiria os valores ímpares. Vamos deixar os valores pares. Bom, então é assim que utilizamos a função filter para filtrar elementos de uma lista com base em uma outra função.